Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é sua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é sua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos celebrar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. E por meio desses louvores, que seja a nossa oração, para que o Senhor seja exaltado em tudo que nós fizermos, que nós dissermos. Exalte ao Senhor, cante conosco, que eu tenho certeza, irmão, que Deus, Ele disse que habita no meio dos louvores. Então vamos louvar a Deus. Estamos vivendo um momento difícil, puxa, só Deus para nos ajudar. Mas eu creio no poder do Senhor, de que Ele vai nos ajudar a passar pelas provas, pelas situações. Louvemos ao Senhor. Deus abençoe. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo,
seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para o bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás do céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir ao Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e seu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu
Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Qual foi a maior encruzilhada da sua vida? Se você parar para pensar, a sua vida, ela é uma história, né? Ela é uma sucessão de fatos. Mas houveram determinados momentos na sua vida em que você fez uma escolha. Você escolheu ir para a direita e ir para a esquerda. Você escolheu entre mudar de trabalho ou ficar. Você escolheu uma faculdade ou outra, ou não estudar. Enfim, a nossa vida, ela é uma sucessão de escolhas. E eu gostaria que você refletisse, parasse um instante para pensar. Qual foi a encruzilhada mais importante da minha vida? Quando eu penso na minha vida, duas vêm automaticamente à minha mente. A primeira, minha decisão de seguir Jesus Cristo, que certamente foi a mais importante da minha vida, e eu lembro como se fosse hoje, no dia 10 de setembro de 2006, na primeira igreja batista de Guapimirim, no batizado de um grande amigo meu, Tarcísio, e naquela noite o pastor Walter Ferreira Júnior, que hoje está lá em Bangu, Aldeia da Prata, ele fez um apelo e eu levantei a mão, e aquilo mudou a minha vida. Mas também existe uma outra encruzilhada na minha vida, que foi a decisão de aceitar o chamado de Deus e vir para São Paulo. Eu sou de uma cidade no Rio de Janeiro chamada Rio Bonito, e quando estava chegando perto da minha ida para o seminário, do tempo que eu entendi que Deus estava me levando para o seminário para eu fazer o curso de teologia e servi-lo como pastor, Deus começou a me incomodar de uma forma muito específica para que eu viesse para São Paulo. E depois de orar, depois de conversar com meu pastor na época, Daniel Lincoln, com outros pastores amigos meus, o Luiz Sérgio, Daniel Júnior, Marcelo Scandarani, da PIB de Niterói, enfim, e eu assenti o chamado de Deus e vim para São Paulo. E eu vejo o quanto que isso me mudou, né? Até porque aqui eu conheci aquela que seria minha esposa e nós casamos, tivemos a nossa filha linda, né? A Laila, que está aí, cheia de saúde, feliz da vida. Né? Eu cresci como ser humano, eu na época morava com minha mãe, quando eu vim para cá eu tive que começar a trabalhar, lavar roupa, fazer comida, né? Descobri que a vida não era só lavar só o prato depois do almoço, né? A cama não ficava arrumada sozinha, a roupa não se lavava sozinha, enfim. Eu vejo que eu amadureci como ser humano e o casamento só solidificou isso. Mas qual foi a encruzilhada da sua vida? Qual foi a grande encruzilhada da sua vida? Além da decisão de seguir a Jesus, você consegue lembrar, consegue assinalar, olha, essa decisão aqui na minha vida, ou esse momento aconteceu isso na minha vida e minha vida mudou 180 graus e eu sou um ser humano hoje diferente do que eu seria se eu tivesse decidido ir para outro lugar? Bom, hoje eu quero pensar sobre a encruzilhada de uma pessoa. E é sobre essa pessoa que nós vamos falar. Mas antes de eu entrar propriamente no texto, existem dois outros textos que eu quero ler. O primeiro é de Hebreus 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então guarde bem essa informação de que a fé ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1.
E Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Bom, hoje eu quero pensar com você um pouco sobre a vida de Davi. E Davi, ele teve uma grande encruzilhada na vida dele. Na verdade, ele teve várias, mas essa eu considero, na minha humilde opinião, a maior. Aquela que fez a grande diferença, aquela que gerou a guinada na sua vida. Mas o que está acontecendo antes do texto propriamente dito, que eu vou ler aqui com os irmãos de 1 Samuel 17. Vamos pensar um pouco. Israel, Deus tira o povo do Egito e o povo entra na terra de Canaã e se organiza como nação, Israel. Apesar de estar separada em tribos, ela se entendia como nação. E aí vem o período de Juízes, que tem um livro da Bíblia específico sobre isso, o livro de Juízes, onde o livro dos Juízes era mais ou menos assim. E é triste isso, mas era. O povo pecava, sofria na mão de algum outro povo ao redor, né, os israelitas, e aí eles clamavam a Deus, pediam misericórdia a Deus, Deus levantava um juiz, esse juiz libertava o povo, enquanto esse juiz fosse vivo, o povo buscava a Deus, mas o juiz morria, e aí eles deixavam Deus de lado e sofriam, e aí começava tudo de novo. Sofria, se humilhava, Deus tinha misericórdia, levantava o juízo, né? Enfim, foi assim com Sansão, foi assim com Jefité e com muitos outros. Pois bem, quando chega o livro de Samuel, Deus levanta Samuel como um sacerdote, mas também como um juiz. Samuel foi o último juiz de Israel, apesar da história dele não estar citada no livro de Juízes, está em 1 Samuel. E o livro de 1 Samuel deixa muito claro, fala com todas as letras, que ele era um juiz. E quando 1 Samuel ele está para morrer, e o povo conhecia a história, né? O juiz morria, e aí o povo se afastava de Deus, e aí sofria, e aí Deus tinha misericórdia, levantava outro juiz, enfim. Os líderes de Israel procuraram Samuel e falaram assim, olha, a gente quer ter um rei. A gente quer ter um rei igual às outras nações, a gente quer ter um rei, né, que vá à frente nas batalhas. Os teus filhos estão aí, os teus filhos não temem a Deus igual você teme, então eles não são uma solução para o nosso problema, nós queremos um rei. Samuel fica muito chateado, porque na verdade, o rei de Israel era Deus, então o fato das pessoas estarem pedindo um rei, pessoa, isso significava que eles estavam indo contra o reinado de Deus. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso, mas se você pegar o livro de 1 Samuel e ler do capítulo 1 até o capítulo 15, né, essa primeira parte, tudo isso que eu estou falando, que eu estou apenas resumindo, porque é uma introdução, você vai conseguir entender de uma forma muito clara. Mas enfim, aquilo que o povo pediu, porque o povo ele perde determinadas características do rei. A gente quer que um rei que vá à frente das nossas batalhas, que esteja conosco. Deus dá Saul. Saul se torna rei de Israel. Só que Saul, ele não se preocupa em adorar ao Senhor, ele não se preocupa em buscar ao Senhor. E chega um determinado momento em que Deus fala para ele fazer algo e ele deliberadamente, frontalmente, de uma forma muito clara, ele vai lá e não faz. Isso tudo está em 1 Samuel, capítulo 1 até capítulo 15. E aí, por não fazer isso, Samuel, como enviado de Deus, vira para ele e fala, olha, por você não ter cumprido a vontade do Senhor, Deus vai tirar de você o trono e vai dar a outra pessoa. Vai dar um homem segundo o seu coração. E aí, a vida que segue, tudo, Saul tem várias guerras contra os filisteus e os outros povos ao redor. A guerra nessa época era uma guerra quase que pela vida. As pessoas, os povos, eles não tinham recursos suficientes para se manter. Então eles tinham que guerrear contra um outro povo para poder conseguir sobreviver. É por isso que haviam muitas e muitas guerras nesse período, né? Enfim.
E aí o que vai acontecer? Em uma batalha contra os filisteus, nessa época, muitas guerras eram marcadas. Então você avisava o seu inimigo, olha, eu quero guerrear contra você. Eu vou lutar contra você. Então eu vou até o seu povo, até a sua cidade, tal dia, e vou até aí e a gente vai guerrear. É muito diferente da ideia que nós temos de guerra oriunda da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, onde um povo, uma nação de surpresa invade outra nação. Isso praticamente não existia na antiguidade. E num belo dia, o povo de Israel, ele está em um determinado acampamento, ele está acampado, o exército, há um vale, e do outro lado do vale existe um outro exército, que é o exército dos filisteus. Então você tem os israelitas de um lado, os filisteus no outro, e um espaço vazio no meio. E como era costume de alguns povos, de algumas guerras daquela época, Golias, o grande campeão dos filisteus, ele sai do seu exército, e ele era um cara muito grande, gigantesco, e ele sai e ele se posta à frente do exército de Israel e fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou um guerreiro dos filisteus, tragam aqui para mim um guerreiro dos israelitas e a gente vai lutar. Se eu ganhar, os israelitas me servem. Se vocês ganharem, nós, os filisteus, os serviremos. E por vários dias, todo dia, Golias ia lá, ele dava essa declaração, ele humilhava Israel, ele humilhava o povo de Deus e todos fugiam de medo. Bom, nesse interim, Davi ele foi ungido rei de Israel por Samuel, em 1 Samuel 16. Ele é ungido rei, só que ele não é ungido e logo em seguida ele assume o reinado. Levam-se mais de 10 anos do momento da unção, 1 Samuel 16, até ele se tornar de fato rei de Israel, que vai ser lá em 2 Samuel. Mas enfim, nesse momento, Davi ele é enviado pelo pai dele para levar comida para os seus irmãos. Então Davi está lá cuidando da lida, cuidando das ovelhas, como era seu costume, e o seu pai o manda para levar comida para os seus irmãos. Aqui cabe um parênteses. Jessé, pai de Davi, ele tinha 8 filhos. Dos 8, somente os 3 primeiros, os 3 mais velhos, foram para a guerra. Ué, mas por que isso, pastor? Se a guerra leva todo mundo. A lei de Israel dizia que só podia ir para a guerra quem tinha de 20 anos para cima. Por isso, nós entendemos que somente os 3 mais velhos foram para a guerra. Porque o quarto possivelmente tinha 19, o quinto 18 no máximo, né? O sexto 17, o sétimo 16 e Davi, que no máximo, tinha 15 anos. De 12 a 15 anos, dizem alguns estudiosos, mas no máximo 15 anos. Pois bem, o seu pai o envia para mandar comida, essas coisas, para os seus irmãos. E é a partir desse momento que eu quero ler o relato bíblico com você, para a gente poder pensar um pouco sobre como nós podemos vencer os desafios da vida. E a primeira coisa que eu quero pensar sobre vencer os desafios da vida é que nem sempre as condições são favoráveis. Nem sempre, na maioria das vezes, as condições são favoráveis. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Davi era filho de um efrateu de Belém, de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samar o terceiro. Davi era o caçula. Então a primeira coisa que eu quero pensar é que as condições nem sempre são favoráveis. Veja bem, quando nós enfrentamos um desafio, né, o que é um desafio? Desafio é algo difícil de ser feito. Se, por exemplo, você assistir uma luta de boxe, uma luta de UFC, né, se você gosta desse tipo de esporte, você vai ver que esse tipo de esporte tem uma categoria de peso.
Então um cara que tem 120, 130 quilos, né, de pura massa, músculo, ele não vai encarar um cara de 50, 60 mais magrelinho. Não, você tem um peso que os dois participantes devem ter. A diferença tem que ser pouca. Os dois treinam, os dois têm treinadores, os dois fazem musculação, os dois praticam artes marciais. Então, quando nós vemos uma luta na televisão, seja de boxe, UFC ou qualquer outra arte marcial, nós temos ali uma luta equilibrada. Porque são duas pessoas, muitas vezes, do mesmo esporte, mesma categoria, mais ou menos com o mesmo peso, os dois com boa saúde. Então, é algo assim que é equilibrado, é uma luta entre cavalheiros. Aqui não. Aqui nós vemos um adolescente, um jovenzinho, que era o caçula, né? O texto deixa muito claro, Davi era o caçula, e nós precisamos lembrar que a cultura da época é que o primogênito, ele é o privilegiado, o primogênito, ele é o filhinho do papai, e quanto mais ele tinha filhos, o caçula, ele era aquela pessoa para ser deixada de lado, era aquela pessoa que não tinha quase valor nenhum dentro da cultura da época. Inclusive o caçula de 8 filhos, ele ia demorar muito para casar, porque o costume da época era que o mais velho casasse e aí ele tinha que ter um filho. Porque se ele morresse sem ter filho, o segundo irmão teria que casar com a mulher e o primeiro filho seria do falecido para dar continuidade ao nome dele. Né? Um costume curioso. Então, para o segundo filho casar, o primeiro tinha que casar e ter filho. Aí, para o terceiro, o segundo casar e ter filho. Por aí, Davi, pelo costume da época, levava muito tempo para casar. Ele era o caçula, ele era fraquinho, né, pela questão da idade, principalmente se você for compará-lo com Davi. Enfim, as suas condições elas não eram favoráveis. Ele não foi alguém paparicado pela família, ele não foi alguém estimulado pela família, tudo era para Eliabe. Eliabe é o mais velho, Eliabe é o mais forte, Eliabe é o mais poderoso, Eliabe isso, Eliabe aquilo. E Davi quem era? Era o caçula. Então a primeira coisa que eu preciso aceitar para vencer os desafios da vida é que as condições nem sempre, ou as condições na maioria das vezes, elas não serão favoráveis. Pastor, mas isso não é justo. Gente, desde que o pecado entrou no mundo, que as coisas não são justas. Foi justo para Jesus morrer pela gente na cruz do Calvário, passar por tudo aquilo, morrer no nosso lugar? Foi um ato de amor. Ele fez isso porque nos ama. Mas não foi justo com ele. Ele pagou pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Muitas pessoas, infelizmente, elas ficam questionando a sua realidade. Eu não consigo porque eu nasci na família pobre. Poxa vida, meus pais nunca me incentivaram a ler. Eu não consegui fazer inglês quando era criança. Na minha família todo mundo peca desse jeito, eu vou pecar. Não, esquece tudo isso. Não foque nas condições, foque no problema, foque naquilo que deve ser focado. E a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas a grande questão é: aceite que as condições nem sempre são favoráveis. Aceite. Realidade dada, realidade aceita. Eu vivi numa família que era assim. Ok, eu vivi, ponto. Vida que segue. Ficar remoendo a vida, ficar remoendo o passado, não vai adiantar de absolutamente nada. Então, para nós vencermos os desafios da vida, a primeira coisa que devemos fazer é aceitar de bom grado diante de Deus que as condições nem sempre serão favoráveis. Segunda coisa, as coisas nem sempre acontecem como você acha que vão acontecer. As coisas nem sempre acontecem como você acha que vão acontecer. Acompanha comigo a 1 Samuel 17, a partir do versículo 14, parte B. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Aquilo que eu falei de Golias. Durante 40 dias, todo dia ele ia lá e humilhava e abaixava o moral dos israelitas. Mas vamos lá, continuando. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi:
Presta muita atenção. Pegue-me uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. As coisas nem sempre acontecem como você acha que vão acontecer. Tem gente que cria um filme na cabeça. Eu vou estudar, aí eu vou passar no concurso, aí com a minha estabilidade eu vou fazer tal faculdade, e aí eu vou encontrar a garota legal e vou casar, eu vou encontrar com um cara legal e vou casar, e vou fazer... A pessoa ela cria todo um script, e quando qualquer coisinha dessa sai do roteiro, a pessoa fica desesperada. É a questão do Covid, por exemplo. Existem pessoas que estão se matando, e isso não é muito veiculado, porque estão com medo de morrerem de Covid. Nós estamos há mais de um ano vivendo nessa situação. Se Deus quiser, pelo menos a proposta aqui em São Paulo, é que até o final de julho toda a população esteja vacinada. Vamos orar e que Deus abençoe e a coisa flua assim até o meio do ano, o Brasil, o mundo se resolva nesse sentido. Mas foi algo que pegou todo mundo de surpresa. As pessoas tinham planos. Poxa, eu vou viajar, eu vou fazer isso. Né? Eu tinha alguns projetos lá na igreja que eu gostaria de realizar. Infelizmente não pude, infelizmente não aconteceu. E eu também preciso aceitar isso. Porque o que Davi está indo fazer nesse momento? Ele está indo subornar. Que isso, pastor? Como assim? É verdade. Preste atenção no que diz o texto. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Nessa época, pão, grãos, era o nosso feijão e arroz. Era o alimento base da alimentação mediterrânea, daquela época, daquela religião. Então, quando o pai manda o Davi levar para os seus irmãos pão e grãos, está dando a comida que eles precisavam, né? Vai saber se o exército está alimentando direito seus soldados, o que estava acontecendo. Então, Jessé manda Davi alimentar os seus irmãos. Mas o texto continua. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. O queijo, ele era um alimento importante, evidentemente, mas ele está mais para a iguaria do que para alimento do dia a dia. Veja bem, é um alimento até um certo ponto comum, né, porque é leite coalhado, você tira o leite lá e você faz o queijo, mas não tão comum quanto o pão. Estava mais próximo de uma iguaria do que do pão do dia a dia. E quando Jessé ele manda Davi enviar ao comandante da unidade dos seus irmãos, é alguém específico, esses 10 queijos, ele está dizendo mais ou menos isso com essa atitude. Olha, cuida bem dos meus filhos. Quando você for ajeitar o exército, coloca meus filhos no local que você sabe, né, que eles não vão correr muito risco, porque enquanto eles estiverem vivos, eu mando queijo para vocês, eu mando coisa. No dia que eles morrerem, eu não mando mais nada. Se você lembrar, por exemplo, da história de Davi, você vai ver que em 2 Samuel, quando Davi queria que Urias morresse pela questão do adultério dele com Betseba, ele envia uma carta para Joabe, que era o general do exército, dizendo, olha, coloca Urias no local que você sabe que ele vai morrer. E Joabe faz isso, ele obedece ao rei. Ele pega Urias e coloca o local onde ele sabia que os flecheiros iam atirar, onde tinham os guerreiros mais poderosos. Então o comandante de unidade, o general, ele tinha uma noção de onde era perigoso, onde não era. Ele tinha essa ideia. Né? Tanto 1 como 2 Samuel deixam isso muito claro no texto. E Jessé, ele tenta subornar esse líder, esse comandante de unidade. Então Davi está exercendo um papel. Qual é o papel dele? O papel de levar comida e de subornar a pessoa. Você já parou para pensar que a maior encruzilhada de Davi, que o momento que mudou a vida de Davi de antes para depois, que foi matar Golias, porque a partir do momento que ele mata Golias, Saul o toma para o exército, ele se torna um dos oficiais
de Saul, né? Ele entrou para o palácio, ele está ali como um dos maiores guerreiros de Saul, um dos seus líderes, um dos seus oficiais, e as pessoas vão cantar a música. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E é a partir desse momento que Saul começa a perseguir Davi, e após perseguir Davi, Saul depois ele vai morrer, Davi vai virar rei, enfim. Mas tudo começa, né, não desmerecendo o fato de Samuel ter ungido Davi de forma nenhuma, realmente foi importante, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista material, matar Golias foi o que mudou a vida de Davi. Foi o que fez com que Davi ele se tornasse nacionalmente conhecido, foi o que fez com que Davi fosse temido, enfim, esse momento para mim é um dos momentos mais importantes, aliás, é o momento mais importante da vida de Davi. E ele estava ali simplesmente para subornar. As coisas nem sempre acontecem como você acha que vão acontecer. Ah, pastor, posso fazer planos? Pode e deve. Você tem um objetivo na sua vida, existe algo que você deseja. Ah, o maior desejo da minha vida é viver em santidade plena na presença do Senhor. Glória a Deus. Ah, o meu maior plano, o maior desejo da minha vida é passar num concurso dificílimo. Glória a Deus. Ah, é casar e ter filhos. Não importa. Tenha um objetivo. E a partir do momento que você tem esse objetivo, faça planos, etapas para alcançá-lo. Mas quando um desses planos não sair do jeito que você quer, quando acontecer uma grande desgraça, quando algo acontecer assim e vai postergar por dias, meses, talvez até anos o seu objetivo, não fique desesperado. As coisas nem sempre acontecem como você acha que vão acontecer. Mas o texto continua. Vamos lá. Posicione-se da maneira correta ao lado de Deus. Lê comigo 1 Samuel 17, a partir do versículo 20, e é aqui a gente está caminhando para o encerramento. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora que, com grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Então, deu lá o chamado de batalha, um exército lá do outro, eles estão frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, presta bem atenção, Davi está com seus 3 irmãos conversando, os 4 estão ali conversando. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Bom, se todos fugiram com muito medo, significa que os irmãos de Davi estavam lá, até porque eles eram todo mundo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá um homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Então perceba que Davi ele se posiciona ao lado de Deus. Porque ele fala assim, não, mas o que esse cara está dizendo contra o Deus de Israel? O que ele está fazendo contra o povo de Deus? Davi ele se posiciona ao lado de Deus. Davi ele tem essa atitude de posicionar-se de maneira correta ao lado de Deus. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Olha o que Davi fala. Quem é esse cara aí para desafiar o exército de Deus, os exércitos do Deus vivo? Davi ele tinha uma consciência muito clara de que ele fazia parte do povo de Deus.
e que Deus estava com o seu povo, e que Deus estava com ele. E essa é uma consciência que muitas vezes nós perdemos. Eu lembro que certa vez eu estava lendo um livro e o autor, ele estava, segundo ele, né, ele foi discutir com os caras, né, ele foi salvar alguém, e aí os caras que estavam batendo num garoto foram bater nele, no autor do livro. E aí, de repente, os caras param de bater nele e vão embora. E aí ele levanta e fala, ah, isso mesmo, ainda bem que vocês saíram daqui, senão eu ia levantar aqui e bater em vocês. E aí quando ele olha para trás, tem um segurança muito grande, muito forte. Né? Esse livro é um pouco antigo, o autor ele fala mais ou menos assim, quem é mais novo não vai entender a referência, mas enfim. Ele fala mais ou menos assim, se o Hércules tivesse tido um filho com Xena, a princesa guerreira, seria aquele cara. E aí o autor, ele trabalha a ideia, ele fala assim, caramba, se eu andasse na rua e esse cara estivesse comigo, fosse uma segurança pessoal, eu não ia ter medo de ninguém. Eu ia poder fazer o que quiser, eu ia poder andar. E ele começa a divagar sobre isso. Mas de repente ele se toca de algo. De que um poder muito maior do que o daquele homem estava com ele sempre, que era o poder de Deus. Deus, ele está sempre comigo. Ele está sempre com você. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Ele está conosco. Ah, pastor, estou morrendo de medo de morrer de Covid. Meu querido, minha querida, crente não morre de véspera. A gente só vai quando Deus permitir, quando Deus quiser. Se cuide, lave bem as mãos, evite aglomerações, saia de casa só no essencial. Né? Se você tem que sair por conta do seu trabalho, ore, peça proteção a Deus, dê o seu melhor e confie em Deus. Muitas vezes, infelizmente, as lutas e dificuldades da vida, elas nos fazem esquecer que existe um Deus maravilhoso, todo-poderoso, que nos ama, não poupou o seu único filho e morreu por nós naquela cruz. Davi não se esqueceu de quem era Deus. Deus era o Deus dos exércitos. E aquele incircunciso filisteu, ele estava afrontando a Deus. A sua vida o preparou para este momento. Talvez você esteja passando por uma luta, dificuldade, você fala assim, ah, pastor, não consigo. Ah, é muito difícil. Ah, é muito complicado. Mas deixa eu te falar um negócio. A sua vida, a sua história te preparou para este momento. Acompanhe comigo, a partir do versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ao rei, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Atinjo-os com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, preste atenção, muita atenção, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Antes de Deus mandar Golias na vida de Davi, Deus enviou um leão, Deus enviou um urso. O leão e o urso, eles foram a escola de Davi. E se a gente prestar atenção nesse texto, isso aqui é muito forte. Porque eu não sei se você já tomou mordida de cachorro. Eu, quando criança, já. Eu não vou mostrar aqui, mas eu tenho uma cicatriz um pouco acima do meu joelho direito. Lá na casa da minha avó, quando eu era criança, né, tinham muitos cachorros lá em um sítio, na fazenda. Ainda hoje tem um monte de cachorro, galinha, gato, né? É roça mesmo.
E certa vez eu fui mexer com um cachorro que nunca tinha mordido ninguém, nunca tinha feito nada. Mas quem tem animal sabe que não se mexe com o cachorro quando ele está comendo. Eu fui brincar com ele, eu fui mexer com ele, alguma coisa, e ele veio para cima de mim, ele me mordeu, e eu me mexi de alguma maneira que só um dos caninos dele furou a minha perna. Então ele entrou e saiu assim. Eu tenho a cicatriz aqui no joelho, aqui acima do joelho, é esquisito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando Davi encarou aquele urso, quando Davi encarou aquele leão, não foi num momento qualquer. Se você prestou atenção no texto, Davi lhe disse que veio o animal, vem o leão e toma a ovelha. E aí Davi vai e bate no animal, né? Como diz aqui, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Então veio o leão, nhoque, pegou a ovelhinha e tá indo embora. Aí Davi corre atrás, pega a vara, né? Pega o bastão dele e bate até largar a ovelha. O texto continua. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Então, esse leão, ele pegou a ovelha, saiu, Davi foi e bateu nele no momento pior que ele podia escolher, porque ele vai comer, e aí ele solta a ovelha e automaticamente, diz o texto, quando se vira contra mim, esse animal vai com fúria, para cima de Davi. E o que Davi diz? Ele pega pela juba e bate e o atinge até matá-lo. Gente, isso é muito sério. O leão não é brincadeira, não. Um urso, muito menos. E isso era algo, entre aspas, recorrente, pelo que Davi fala, né? Quando aparece um leão ou um urso, então era algo que acontecia. E essas experiências serviram para solidificar a fé de Davi. Lembra que eu li lá no início do texto? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé de Davi o movia para enfrentar o leão, enfrentar o urso. E essa fé se solidificou de tal maneira que quando apareceu o Golias, Davi olhou e disse assim, olha, eu não tenho capacidade de matar um leão e um urso. Foi o Senhor que me livrou. E o mesmo Senhor, né, como ele diz, o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. A fé de Davi não estava nele mesmo. A fé de Davi não estava na sua própria capacidade, inteligência, expertise. Não estava. Estava em quem? No Senhor. Porque ele olhava para a vitória dele contra o leão, para a vitória dele contra o urso, como algo que o Senhor havia dado. E da mesma forma que o Senhor deu a ele vitória sobre o leão e sobre o urso, ele já acreditava que ele venceria Golias. E você sabe o fim da história. Davi vai enfrentar Golias, dá-lhe uma pedrada na cabeça, ele cai no chão, Davi corre, retira a espada dele e decepa-lhe a cabeça. O leão e o urso salvaram a vida de Davi. O que podemos concluir com tudo isso? Primeiro, busque ajuda do alto. Busque ajuda do alto. Pastor, a situação está difícil, está complicada, estou com uma situação financeira, estou devendo a banco, eu perdi emprego, meu marido perdeu, minha esposa perdeu, é doença, é luta, isso, é aquilo. Não faça como o avestruz, que na hora do problema enfia a cabeça debaixo da terra. Olhe para o problema, aceite o problema, mas só por um segundo. Em seguida, levante os seus olhos para o céu. Levante seus olhos para o Senhor. Porque o mesmo Deus que deu capacidade a Davi para vencer Golias é o mesmo Deus que está contigo, que esteve contigo e que estará contigo em suas lutas. O texto bíblico não diz isso, mas eu creio, é uma crença minha, você tem todo o direito de discordar, mas eu creio que qualquer soldado daquele exército,
caso ele se levantasse em nome do Senhor e falasse assim, eu vou encarar esse gigante, mas não vai ser na minha força não, vai ser na força do Senhor dos Exércitos. E eu acredito que ele venceria, eu acredito. Coube a Davi ser essa pessoa. Davi, ele buscou ajuda do alto. Foque somente em Deus. Foque somente em Deus. Nós devemos aceitar as lutas, as dificuldades, encará-las como coisa séria, mas que o seu foco, que o seu pensamento, que as suas orações, que a sua leitura bíblica, que todo o seu ser estejam em Deus. Deus. Fale para Deus seus problemas. Deus, eu estou com dificuldade nisso. Eu coloco isso nas tuas mãos. Eu busco a tua ajuda. Eu busco a tua orientação. Eu tenho certeza que se você buscar a Deus de uma forma sincera, se humilhar na presença dele, pedir ajuda, ele vai lhe ajudar. Mas pastor, o que eu estou passando hoje fui eu que plantei, a culpa é minha. Pode ser. A culpa pode ser sua. Mas o Deus a quem servimos é um Deus misericordioso. Lembra do livro de Juízes? O povo pecava, se afastava de Deus, sofria, se humilhava e Deus salvava. Depois o povo se afastava de Deus, pecava, sofria, se arrependia, se humilhava, Deus salvava. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Creia, as situações mudam, mas o Senhor continua sendo o mesmo. As situações mudam, as questões da vida, elas mudam a todo momento, melhoram ou pioram, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ele continua sentado no trono. Ele continua sendo aquele que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele continua sendo todo-poderoso. Ele continua nos amando. Que assim como Davi, você e eu venhamos a focar no Senhor, a confiar no Senhor, a caminhar em fé e a viver de acordo com a tua vontade para a glória do teu nome. Que a sua atenção, que a minha atenção, que os nossos corações estejam voltados único e exclusivamente para o Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento pedindo esta bênção para o Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo Deus maravilhoso que Tu és em nossas vidas, ó Deus. Tu é um Deus que nos ama, cuida de nós, está sempre conosco. E agora viemos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, dai-nos a certeza no coração de que o Senhor é Deus, que o Senhor está sempre conosco, o Senhor cuida de nós. Dai-nos toda a capacidade para passar pelas provações, dai-nos a Tua paz do céu que excede todo entendimento. Que nós nunca venhamos a esquecer o Teu amor, que nós venhamos confiar em Ti e viver para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe. Com Deus o Altíssimo, na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus.
the world.